Selic sobe, a Selic cai e esses movimentos influenciam completamente os seus investimentos. Mas afinal, como eu consigo saber o que vai acontecer com a Selic? Vamos falar sobre isso? Tem de fato uma técnica que a gente usa para saber para onde vai a taxa Selic. Então, todo o mercado financeiro se apoia nessa relação dessa variável com outras variáveis para saber se o Banco Central vai subir, se o Banco Central vai cair a taxa e aí formar as suas expectativas. Formadas as expectativas, o mercado se posiciona, às vezes comprando a taxa, às vezes vendendo a taxa, às vezes comprando bolsa porque a Selic vai cair e aí a bolsa sobe, enfim, e se posiciona em cima disso. Mas qual que é a técnica? Da onde vêm esses movimentos de alta e queda da Selic? Vamos lá. A taxa Selic, ela é a taxa base, né, de toda a economia. Então, todos os empréstimos, financiamentos, emissões de dívida de outras empresas vão passar pela taxa Selic e pela previsão do mercado a respeito da taxa Selic futura também, que forma o mercado futuro e é base para todos esses empréstimos de longo prazo que eu falei para vocês. Como ela é a taxa básica de todos os empréstimos, seria maravilhoso se a taxa Selic fosse, por exemplo, zero, né? E todos os empréstimos não pagassem juros. Ora, mas por que o Banco Central não faz isso? Porque se ele colocar a taxa de juro a zero, a inflação sobe muito. Muitas pessoas vão pegar empréstimos, muitas pessoas vão emitir dívidas, enfim, a economia vai ficar superaquecida e aí a inflação vai subir muito, gerando épocas de hiperinflação, que aí é ruim para todo mundo, tanto para o consumidor, que perde seu poder de compra, quanto para as empresas que não conseguem se planejar. Então tem um nível de taxa de juros ideal para cada economia. Esse nível de taxa de juros depende da taxa de crescimento populacional, da taxa de crescimento da economia, do apetite a consumir versus poupar, né, de toda uma economia que poupa muito, a taxa de juros é mais baixa, porque muita gente investe essa poupança e aí é muita demanda por investimento e pouca oferta, né, posto um limite aí de dívida do governo, e aí a taxa de juros é mais baixa. Tem países como o Brasil que poupam pouco, então é muita oferta de dívida do governo contra pouca demanda aí de poupança das pessoas e aí também a taxa de juros é um pouco mais alta. Mas na prática, como é que eu sei quão alta é ou até quanto pode cair? Tem uma formulinha e ela passa pelo juro neutro. Vocês já devem ter ouvido falar nesse conceito. O juro neutro é aquele juro que quando a gente bate naquele juro, quando a Selic é essa taxa de juro, a inflação nem acelera nem desacelera. Ou seja, não é um cálculo matemático, mas é uma visão empírica do que está acontecendo com a economia quando a taxa de juros vai para aquele nível. Então vamos supor que a taxa neutra brasileira, o juro neutro, seja em torno de 10. Então o mercado vai esperar que para o longo prazo as taxas de juros convirjam para 10, né, que é o juro neutro, que é aquele que não acelera nem desacelera a inflação. Então o mercado vai se ancorar com as taxas de juros de longo prazo muito próximas do neutro. A não ser que o governo estiver gastando demais e aí o juro precisa ficar acima do neutro, ou a taxa de poupança das pessoas caírem e aí o juro sobe também, ou a taxa de poupança das pessoas subirem muito e aí o juro neutro cai. Enfim, tem várias variáveis que influenciam o juro neutro, mas ele é uma variável que você não calcula. Você até pode estimar com filtros, né? Então você pega teoricamente uma média móvel das últimas taxas Selic de vários períodos, né? Isso te dá uma sensibilidade de mais ou menos onde ela está oscilando e também te dá uma ideia de juro neutro, mas é uma estimativa. O juro neutro ele é empírico, como eu falei para vocês. Então, se eu coloquei a taxa Selic a 10 e a inflação acelerou, é porque eu não estou no juro neutro.
Se eu coloquei a 11 e aí sim a inflação parou de subir, é porque eu tô no juro neutro. Então o juro neutro é aquele que nem acelera nem desacelera a inflação. Mas no curto prazo, a taxa Selic pode ficar acima ou abaixo do neutro. Depende do quê? Depende do que está acontecendo com a inflação. Então, se a inflação medida pelo IPCA está acima da meta, vamos supor, a meta é 3, a inflação está rodando a 4, eu preciso desacelerar a inflação para que ela volte para a meta e o mercado siga ancorado em torno da meta. Então, o que o Banco Central faz? Se ele estava no juro neutro, né, de 10%, nesse meu exemplo que eu estou falando para vocês, ele tem que jogar o juro, por exemplo, para 11, para 12, para 13, para desaquecer a economia, diminuir crédito, diminuir o consumo, para que então a inflação desacelere também e volte para a meta de inflação. A partir do momento que ela voltou para a meta de inflação, o Banco Central volta o juro para o juro neutro. E se acontecer, por exemplo, uma crise, uma grande recessão, que a atividade caia muito, e a inflação vá abaixo da meta de inflação, por exemplo, 2,5%, 2%, aí é o oposto. O Banco Central reduz a Selic abaixo do juro neutro, né? Então de 10, por exemplo, vai para 9, vai para 8, aquece a economia, mais pessoas vão ficar com vontade de tomar crédito, de consumir, as empresas vão investir, isso vai reacelerando a economia, a inflação vai reacelerando também e volta para a meta. Então, no curto prazo, a taxa Selic oscila em torno desse juro neutro. E no longo prazo, se você está numa economia com um Banco Central crível, com um fiscal controlado, o juro também converge para o juro neutro, tá? Então é através dessa observação de onde está a Selic hoje e para onde está indo a inflação que os economistas sabem qual é mais ou menos o juro neutro e para onde a Selic tem que cair ou subir. E o Banco Central, ele ajuda muito nesse processo, porque com as reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária, os relatórios de inflação, ele vai fazendo as suas respectivas previsões, né, para inflação, para atividade e tudo mais, e aí vai falando, olha, a gente está com a inflação, por exemplo, previsão de inflação em 3,5%, o que significa que eu vou ter que colocar o juro acima do neutro para que haja uma desaceleração aí dessa projeção de inflação e eu consiga entregar o meu papel, que é a meta de inflação. E até onde a Selic sobe ou cai? Qual é a sensibilidade, né? Por exemplo, eu preciso cair 0,5% na inflação. Quanto eu tenho que subir de Selic? Para isso, o Banco Central tem um modelo que chama modelo Samba, é um modelo econométrico aí super complicado, que ele faz exatamente isso. Ele coloca várias variáveis, estima a sensibilidade da economia e da inflação à taxa de juros e estima qual deveria ser o montante de Selic que você sobe ou cai para provocar determinado impacto na taxa de inflação. E essa conta ele publica no comunicado do Copom, na ata do Copom e no relatório de inflação. Então ele te fala, ó, se eu mantiver a Selic estável, por exemplo, em 15%, que é o que está agora, eu estou acima do neutro, né? Então, como eu estou acima do neutro, eu provoco uma força contracionista na economia, a ideia é que ela desacelere, porque a minha inflação está acima da meta. A inflação corrente está 4,5% e a inflação para daqui a 2 anos está 3,5%, então acima da meta. Então, o Banco Central está falando hoje que ele tem que manter a Selic estável em 15% por um período prolongado, para continuar desacelerando a economia e eu poder fazer a convergência da inflação. Então percebe que se você acompanhar o comunicado do Copom, acompanhar essa sensibilidade que ele mostra da taxa Selic versus o que eu preciso fazer no campo da inflação, e você perceber, né, ver, a Selic foi para certo patamar, controlou ou não a inflação, a economia desacelerou ou não, quando ele tinha jogado a Selic para 12,5%, 13%, a economia continuou muito aquecida.
Ou seja, o mercado acreditava que a gente estava muito acima do neutro e uma taxa muito contracionista, mas aparentemente não estava. Porque geralmente quando o governo gasta muito, o juro neutro sobe, né? Porque ele precisa se endividar, ele aquece a economia, então o juro precisa ser muito maior para retrair. Então você pode descobrir no meio do caminho que o juro neutro não era aquele que você imaginava, que ele tem que ser muito maior, ou por outro lado que ele tem que ser muito menor, como por exemplo em 2019, que a taxa Selic conseguiu cair para 6 sem que gerasse inflação, com a inflação oscilando em torno de 3,5% e 2,5%, bem ao redor da meta mesmo. Então a política fiscal ela influencia o juro neutro, né? O risco econômico influencia o juro neutro. E através dos modelos do Banco Central e das previsões do Banco Central, você consegue ter essa sensibilidade de para onde está indo a Selic, se está indo para cima e, portanto, eles querem desaquecer a economia, ou se a Selic tem que ir para baixo, porque eles querem reaquecer a economia ou porque eles querem voltar a Selic para o juro neutro depois de um ciclo de convergência, tá? Então, apesar de parecer simplesmente um achismo, não é. Tem toda uma relação para você chegar exatamente em qual que é o juro neutro e tentar prever mais ou menos o que vai acontecer com a taxa Selic. E lembra, quando você sabe o que vai acontecer com a taxa Selic, como a renda fixa e a taxa de juro é mãe da bolsa, você sabe o que vai acontecer com todos os outros investimentos de risco também, porque ela define, né, o padrão de risco, o padrão de retorno para todos os investimentos. E se você quer saber mais sobre isso, acabei de lançar o meu livro Renda Fixa é a Mãe da Bolsa. E eu vou deixar um link aqui embaixo para você fazer o seu download gratuito desse livro e poder entender como a renda fixa, a taxa de juros, influencia todos os outros seus investimentos. E o que eu expliquei aqui sobre juro neutro, PIB potencial e vários outros conceitos econômicos para você prever exatamente o que vai acontecer com a taxa Selic, estão aqui, você vai adorar esse livro. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.